E aí, seus top? Seguinte, hoje eu vou passar uma síntese para vocês. Essa síntese está no livro de vocês, então quer dizer, você pode estar passando lá para dar uma lida, que fala sobre potenciação e raiz quadrada, tá? Então a gente vai fazer meio que uma revisão. Primeiro, ele falou ali, potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, quer dizer, ainda assim, eu vou acrescentar aqui, essa multiplicação de fatores iguais tem que ser de números naturais, tá? Então, por enquanto, estamos falando desses números. Ainda assim, a gente vai ter outros procedimentos lá no futuro, que a gente vai entender que existe outros tipos de números e assim fazer suas aplicações com eles, tá? Mas por enquanto a gente só está falando dos números naturais. Aí o que eu tenho que saber? Quem que é a base, tá? E quem que é meu expoente. Por quê? A base em si, ele vai ser a minha quantidade que vai ser repetida. Através de quem? Do expoente. Mas essa repetição acontece sempre em multiplicação, tá? Então, ó, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Ainda tem gente que quer fazer 3 vezes 5. Tá errado, tá, gente? Ou 5 vezes 3 é a multiplicação deles, tá? Então, por exemplo, aqui, 5 vezes 5, 25. Ainda assim, eu tenho que multiplicar isso aqui por 5. Então, 25 vezes 5, 125. E é claro que o meu resultado a gente chama de potência, tá? Então, cuidado que quando eu falo para você me dizer qual que é a potência, eu estou querendo saber do resultado. Ainda assim, nós temos umas leituras importantes. Eu vou pedir até que vocês grifem aí, porque a gente vai estar conversando talvez um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu sei que é 8 vezes 8, que é igual a 8 ao quadrado, tá? Esse 2 aí, então, significa quadrado, tá? Então, não esqueçam disso. Sempre que estiver sendo elevado à segunda potência, a gente chama de quadrado. Vou até grifar para vocês, porque esse daqui é uma leitura importante que você vai utilizar para os próximos anos em questões de matemática. Ainda assim, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5. É a mesma coisa que 5 elevado à terceira potência, que a gente chama de cubo, tá? Então, ó, a leitura nossa. 5 elevado ao cubo. E por último, aqui como exemplo de leitura, temos 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que é 7 elevado à quarta potência, tá? Então, quer dizer, os únicos que têm nomes diferentes é da segunda potência e da terceira potência, que a gente chama de quadrado e ao cubo, tá? Vou grifar aqui porque essa leitura, lembrando vocês, é importante. Ainda assim, falando de potenciação, tá? Temos aqui a parte de potência de base 10. Essa potência de base 10, ela é extremamente fácil, tá? Então, ela te auxilia e é mais rápido no seu desenvolvimento. Tá aqui, ó, o expoente indica a quantidade de zeros da potência. Então, quer dizer, através do expoente, eu sei a quantidade de zeros da potência. Então, tem aqui o primeiro exemplo, 10 elevado a zero. Então, quantos zeros eu tenho? Nenhum. Então, fica como resposta 1. 10 elevado a 1. Então, quantos zeros eu tenho? 1 zero. 10 elevado ao quadrado, quantos zeros eu tenho? 2. 10 elevado ao cubo, quantos zeros eu tenho? 3. Ah, e se eu quisesse fazer aqui 10 elevado à quinta, quantos zeros eu vou ter? 5 zeros. Então, coloco sempre o 1 e acrescento a quantidade de zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, bem fácil, não é difícil desenvolver potência de base 10. Eu posso também estar pedindo o contrário, tá, gente? Eu posso estar pedindo para você escrever esse resultado aqui em base 10. Então, quer dizer, em uma potência. Pode acontecer isso? Pode. Então, fique ligado sempre nos tipos de exercício. Ainda assim, quando a gente falou de potenciação, a gente tem alguns princípios, que seriam as propriedades, tá? Essas propriedades aqui, elas são bastante trabalhadas. Então, o que a gente tem de primeira propriedade? Que quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, então multiplicação de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, quer dizer, eu vou fazer aqui 7 mais 3.
aí ficou 5 elevado a décima. O que eu tenho aqui para minha segunda propriedade? Que quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, quer dizer, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, 5 elevado à quarta. E por último, eu tenho aqui potência de uma potência. Quer dizer, eu mantenho a base e faço uma multiplicação dos expoentes. Então, tá aqui, ó, 7 vezes 3. Então, cada um tem sua particularidade. Também não é difícil, tá? É bem simples de se analisar. Então, 7 vezes 3, 21. Então, 5 elevado a 21. Ainda assim, nós falamos muito sobre raiz quadrada, tá? Foi a última matéria que a gente teve aí, essa matéria nova. Aí, o que ele falou aqui sobre raiz quadrada? Que ele falou que é a operação inversa da potenciação de expoente 2. Então, quer dizer, quadrado. Então posso falar que esse daqui é o procedimento de quadrado perfeito? Posso. O quadrado perfeito auxilia na construção e no encontro desses resultados. Ainda assim, eu tenho aqui quadrados perfeitos. Tá? 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Então, 49 é um quadrado perfeito. Então, eu sei que raiz de 49 é igual a 7. Então, perceberam? Eu não levo o índice junto. Tá? Eu só pego a minha base. Ainda assim, falou, portanto, 49 é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de um número terminado em 00. O que eu tenho que fazer? Eu pego esse 00, faço uma multiplicação por 100, tá? E separo eles. Então, ficou 9 vezes 100. Então, eu vou fazer raiz de 9 vezes a raiz de 100. Raiz de 9 é simples, é 3, raiz de 100 é 10. Então, 3 vezes 10 é igual a 30. Cálculo mental. Quanto é 1024? Então, raiz de 1024. Daí você fala assim, caraca, como que eu vou fazer? Esse cálculo mental eu falo que é um chute consciente. Tá? Então, você vai pegar valores próximos a ele. Por exemplo, você sabe que 30 ao quadrado que a gente acabou de fazer é igual a 900. Tá? Então, quer dizer, eu sei que raiz de 1024 é maior que a raiz de 900, que é 30. 40 ao quadrado é igual a 1600. Então, passou. Então, eu sei que ele é menor que 40. Ainda assim, a gente tem que ver que ele termina com o 4 no final. Tá? Quem termina com o 4 no final? O 2 pode terminar e o 8. Então, eu posso testar 32 ao quadrado e 38 ao quadrado. Pois eu sei que 2 ao quadrado é 4 e sei que 8 ao quadrado é 64. Então, quer dizer, termina com um quartinho no final do mesmo jeito. Ainda assim, eu vou fazer essas atividades. Então, quer dizer, o que eu vou determinar? O resultado. Quando eu faço 8 ao quadrado aqui, eu encontro 64. Tá? Ele termina com 4 no final. Mas preste atenção, ele não termina com 64, ele termina com 1024. Como que eu tiro uma prova real disso? Eu faço 32 vezes 32 e verifico se vai bater com o resultado. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Coloco um 0 ou um mais embaixo do 4. Tá? 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Agora eu venho aqui e somo tudo. Então, ficou 4, 6 mais 6, 12, sobe 1. 9 mais 1, 10. Então, eu encontrei que 32 ao quadrado, obtemos 1024. Logo, raiz de 1024 é 32. Tá? Então, cuidado com esses momentos. Não é difícil o entendimento do processo. Espero vocês nas próximas videoaulas. Até mais.